Vamos iniciar uma aula agora, pessoal. Falar um pouquinho sobre os movimentos nacionalistas, né? Na apostila de vocês aí é a aula GG 14, ok? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, nós vamos falar aqui sobre a Chechênia. Chechênia. Então, veja só, o que vai acontecer com a Chechênia? Para quem nunca viu a Chechênia de perto, está aqui, ó, mostrando para vocês, então, a localização da Chechênia. Justamente entre o Mar Cáspio, entre o Mar Negro, na famosa região do Cáucaso, né? Então, veja só, aqui ao lado você tem o Daguestão, os daguestaneses, o Azerbaijão, a Geórgia, a Armênia, a Turquia, a Ossétia do Norte, a Ossétia do Sul, a região da Abcásia. O que é isso, professor? Isso é uma área de tensão, né? Onde você tem vários grupos. A Ingushétia, não pode esquecer dela, né? Uma área de tensão, onde você vai ter uma série de grupos aqui, né? Tentando tomar o poder, tentando a independência destas áreas, formando assim uma série de novos países aqui, tá? Imagina, quantos países seriam formados só aqui? É por isso também que existe uma repressão em relação à população dessas áreas, né? Tem uma questão política, tem uma questão econômica, mas também se um toma as rédeas e consegue a sua independência, vira uma bola de neve, né? O outro também quer, o vizinho também quer, o vizinho também quer, e aí as coisas complicam, tá? Bom, então quando nós falamos da Chechênia, nós vamos lembrar do seguinte: em 91, como eu falei para vocês, com a dissolução da União Soviética, nós vamos ter a criação da CEI, que eu falei agora na aula passada dos blocos econômicos. Então veja bem, essa comunidade dos estados independentes era composta por 12 países independentes agora, inclusive bonitinhos, com poder na ONU, legal, bacana. E nesse momento, você passa também a gerar, nesta área, interesses por parte, na região do Cáucaso ali, interesse por parte de determinados grupos de conquistar a independência e assim formar um novo país. Não foi diferente na Chechênia, né? Os chechenos, para início de conversa, a maior parte, né, o predomínio da sua população, eles são muçulmanos, né? Então, já começa aí uma divergência também religiosa, porque na Rússia, né, você tem a predominância ainda de cristãos ortodoxos, né? Então, esses caras estão se sentindo ali também fora do contexto, né? Eles querem a independência daquela área. O que vai acontecer aqui? Bom, especialmente de 92 a 94, 1992 a 1994, você vai ter uma série de conflitos entre os grupos paramilitares ali da Chechênia, da região da Chechênia, com o governo russo, tá? Isso vai levar uma série de mortes ali, né? Tanto do lado do exército, quanto do lado, né, dos rebeldes, como da população civil. Só que tem um detalhe: eles querem a emancipação territorial. Só que em 2000 vai entrar o governo de quem? Do Vladimir Putin. E o Vladimir Putin, ele fica Putin da cara com essa situação, né? Ele necessita também de se afirmar como presidente. E com isto, ele vai iniciar e intensificar, né, o cerco contra os rebeldes chechenos. O Vladimir Putin é um antigo agente da KGB, uma figura interessantíssima, personalidade muito forte, né? E por alguns autores considerados aí o homem que reergueu a Rússia, né? Porque a Rússia, a década de 90 para ela é terrível, com toda a sua fragmentação,
Já assistiram aquele filme O Senhor das Armas, né? Ele mostra um lado obscuro ali também, da questão militar, da venda de armamentos. Então a Rússia ela não sabia o que iria acontecer ali. E quando Putin assume o poder, as coisas começam a melhorar, né? Então é engraçado até, a gente pode até fazer uma comparação, né? A década de 90 é uma década de abertura. Você traz isso, por exemplo, ao Brasil, né? Com os governos, a partir de Fernando Henrique, né? Ditos aí neoliberais, né? Com essa política toda. Mas ainda é uma década difícil. Agora, a partir da década de 2000, especialmente, a partir do ano 2000, desculpa, né? Especialmente, você vai ter um crescimento, uma melhoria, em função até mesmo do que acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Uma questão é o atentado às Torres Gêmeas em 2001, né? Toda a guerra que vai acontecer no Oriente Médio, nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mas, independente disso, iniciamos então aí a volta para a Chechênia. A volta para a Chechênia. No dia 1º de setembro de 2004, no início do ano letivo, tá? Em uma cidade aqui, que eu vou mostrar para vocês, chamada de Beslan, fica bem aqui, ó, tá? Estavam mais de 1000 pessoas em uma escola. E esse ficou conhecido como o massacre em Beslan. Se você olhar para cá, você vai ver aí uma fotografia, né? Foram mais de 330 mortos neste evento, nesse massacre, tá? O que aconteceu? Na verdade, né, um grupo de chechenos armados vão invadir esta escola. E do dia 1º ao dia 3 de setembro de 2004, eles manterão reféns mais de 1000 pessoas, 1.100 pessoas nessa escola. E o governo do Putin, ele vai ver aí uma chance também de se afirmar. Porque a população estava descontente com esta ação, né, por parte dos chechenos. Então o Putin ele vê um bom momento político também nesse contexto aí. E o que vai acontecer? Depois de 3 dias, e aí tem duas versões. A versão oficial, que diz que ocorreu uma explosão no interior da escola, e aí o exército atacou. Porque eles disseram, bom, eles começaram a matar. E aí o exército invade e retoma a escola. E existe a versão não oficial, que diz que, na verdade, foi o próprio exército que disparou um tiro de canhão, e aí começa toda a carnificina, onde vão resultar em 330 mortos. Independente de qualquer das versões, 330 pessoas morreram. Não muda o fato. Porém, né, entra essa discussão de que o presidente Putin, naquele momento, talvez tenha se aproveitado, né, para dar um basta nessa questão, e aí ele consegue alavancar a sua popularidade, mesmo com essas mortes. E aí os chechenos, né, também nesse momento acabam sendo os vilões, porque, poxa vida, olha, os caras mataram mais de 330 pessoas. Só que existem relatos de jornalistas e pessoas que disseram que os reféns acabaram levando tiro no peito. Então o moleque estava tentando pular o muro da escola do lado de dentro para fora e morreu com um tiro no peito. Um fogo amigo pode até acontecer, né? Mas também não se sabe até que ponto ou qual a quantidade de pessoas que foram talvez aí mortas, né, por fogo amigo ou até mesmo de forma intencional, sabe lá, para que esta situação fosse resolvida. E aí você tem então esse massacre. Aí você tem mais uma imagem, das duas imagens, né, para vocês verem ali no caso o terrorista checheno na escola. E após isso, a repressão, ela continua cada vez mais forte, né, em relação aos chechenos, e com isto
você tem o governo do Putin também intensificando as ações. E aí ocorre uma redução no número de atentados, né? E na iniciativa desse grupo paramilitar. Bom, e dos grupos que apoiavam ali também a causa tchetchena. Aí nós vamos para a Irlanda, Irlanda do Norte. O que vai acontecer aqui, pessoal? A história da Irlanda, ela é bem interessante. Desde 1801, aquilo que nós chamamos de Irlanda, que eu já vou mostrar para vocês ali, ela é anexada pela Grã-Bretanha. Os irlandeses são de maioria católica, enquanto que os ingleses são de maioria protestante, tá? Então aí já inicia uma rixa em relação à questão de católicos e protestantes. Só que além disso, os irlandeses então, eles não querem uma ocupação e eles não querem se manter justamente nas garras políticas dos ingleses. Em 1919, vai surgir, veja aí, ó, logo após uma Primeira Guerra Mundial, oficialmente o IRA, o Exército Republicano Irlandês, né? Irish Republic, não sei o que lá, Army, né? O Exército Republicano Irlandês. O que vai acontecer aqui? Eles vão surgir para combater o domínio inglês na Irlanda. E tem uma coisa, a Irlanda, ela vai ser reconhecida posteriormente como um país, os direitos e a sua independência é dada à Irlanda, só que a Irlanda do Norte não. Deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês. Tá aqui. Então, esta é a Irlanda, né? Aonde ela vai receber o título concedido pelos ingleses de país independente, e assim a Irlanda torna-se um país livre e independente. Mas a Irlanda do Norte não. Tá? Infelizmente, não vai acontecer. Bom, com isto, o IRA, ele passa a realizar alguns ataques terroristas, né, em Belfast, na Irlanda do Norte, que justamente esses ataques são contra quem? São contra líderes políticos ingleses ou figuras importantes na política contrária à libertação, né, dessa área, desse país, né, da área da Irlanda do Norte, nesse momento aqui. Por quê? Eles não queriam mais o domínio inglês na região.